Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Grupo de Astronomia e Astrofísica da PUC Minas, eu dou boas-vindas a todos vocês. Vou falar um pouquinho sobre o grupo, né, para quem está aí pela primeira vez, conhecer um pouquinho do grupo, da nossa história, das nossas realizações aqui. Então, esse grupo, ele existe desde 2005, né? Eu entrei para esse grupo naquela oportunidade, que foi a primeira o primeiro momento assim do grupo, que foi criado pelo professor Peter e os professores Tomás e Leve, né? Então, esse grupo, a ideia dele sempre foi a de divulgação científica, de fazer pesquisa nas áreas de astronomia e astrofísica, né? De fundamentar uma cultura que promovesse essa integração entre a universidade e a comunidade. E para quem não sabe, ele é um projeto, ele é uma atividade de extensão, né? Então, quer dizer, a gente realiza atividades extensionistas, que são atividades para o público externo. E a gente tem a Quinta Cósmica, né? A gente tem a Quinta Cósmica desde antes do online aparecer, né? Desde antes da pandemia. E essa Quinta Cósmica, qual que é a ideia dela? É levar diversos tipos de coisas para as pessoas, né? Então, levar uma pessoa que tem um conhecimento acima, a gente chama de Gaia Convida, né? Uma pessoa que entende muito de uma área específica, então a gente convida ele para levar esse conhecimento para as pessoas. E aí, nesse caso, o Gaia Convida, ele vai trazer algumas informações que são para quem já estuda mais, para quem já entende mais. Nós temos o Beabá da Astronomia, que é o que nós vamos ter hoje, que já é um nível de entendimento para quem, assim, eu nunca estudei nada de astronomia, mas eu quero entender alguma coisa. Então, o Beabá da Astronomia, ele vem com essa ideia. O café astronômico, que tem a ideia, assim, de um bate-papo, né, sobre algum tema específico, enquanto todo mundo toma ali um cafezinho. E, após essas atividades, a observação noturna, né? Então, lá no nosso evento presencial, que se Deus quiser volta semestre que vem, né? Nós temos essa ideia aí da Quinta Cósmica e a gente está retomando essa ideia aí com algumas atividades que são de forma remota, né? E a gente ainda vai pensar, né? Voltando aí para o presencial, como que a gente faria, se tudo voltaria para o presencial, se a gente deixaria alguma parte, né? Alguma coisa de forma remota, né? Então, ainda vamos pensar sobre isso para o próximo semestre. E ainda no presencial, né, nós tínhamos o planetário, algumas oficinas que aconteciam principalmente nos aniversários lá no museu, né? As oficinas de escala do sistema solar, do foguete, estações do ano e fases da Lua, a caravana astronômica, que a ideia, né, é levar a astronomia para outras cidades, né? E astronomia na escola, né? Levar esse conhecimento aí, algumas oficinas, algumas coisas de astronomia para dentro da escola. No online, né? No remoto, nós temos o Gaia Astrocast, que vai entrar agora na sua 11ª edição, né? Então, nós já tivemos 10, e o 11º está por vir aí, se eu não me engano, ele vai ser publicado essa semana. Depois eu confiro direitinho isso, mas acredito que essa semana sim. Ele já está ao ponto de ser publicado. Temos as publicações nas nossas redes sociais, né? Com o Céu da Semana, Gá Indica, Quem Sou Eu, Curiosidade, Notícia, né? Tudo isso produzido pelos membros do grupo, né? E a gente fez algumas lives e depois dessas lives elas acabaram se tornando café astronômico. Então a gente fez lives sobre a Lua e depois a gente começou a falar dos planetas. E aí é interessante que a gente está seguindo uma sequência, né? Então fiquem atentos aí, quem gosta de saber um pouquinho mais sobre os nossos planetas, que a gente tem falado aí no Café Astronômico sobre os planetas. Né? Então, o café astronômico ele acabou trazendo essa ideia aí de continuação, né, do nosso sistema solar. Temos também as semanas cósmicas, né? Já foram 2 até hoje, e nós teremos, né, a nossa próxima semana cósmica em dezembro. Assim que a gente souber as datas direitinho, a gente comunica a vocês.
Então, desejo, né, uma excelente palestra para vocês. A Laís, ela é estudante do curso de Engenharia Aeronáutica e é ela que vai falar para a gente hoje sobre a atmosfera. Então, sejam todos bem-vindos e, Laís, a palavra agora é com você. Obrigada. Vou só voltar o compartilhamento aqui. Tá aparecendo direitinho aí, né? Só para confirmar. Aparecendo sim. Tudo bem. Boa noite, então, gente. Meu nome é Laís. Eu estudo Engenharia Aeronáutica, como a Kelly disse. Eu estou no 4º período e sou integrante do Gaia tem mais ou menos um ano. Um ano e alguns meses. Eu queria primeiro pedir desculpa pela minha voz, porque eu tô... E por não aparecer também, porque eu tô meio doente esses dias. Minha garganta tá bem ruim. Peço desculpa também pelas pausas que eu vou ter que fazer para beber água de vez em quando, pelo silêncio que vai ficar, mas tudo certo. Hoje eu vou apresentar o Beabá da Astronomia, que tem essa intenção de apresentar a astronomia de forma mais introdutória, mais simples, direta. Então, hoje eu vou falar sobre a atmosfera terrestre. E assim, a maioria de nós, normalmente, não gasta muito tempo pensando sobre a atmosfera. A gente sabe algumas coisas, lembramos de outras da escola, talvez, vemos notícias nos jornais esporadicamente. A gente já sabe que ela está lá, que ela existe, que ela é muito importante, mas a gente normalmente não pensa muito sobre ela, sobre como anda a saúde dessa que é uma das principais responsáveis pela manutenção da vida na Terra. Mas hoje ela vai ser o nosso foco. Então, a atmosfera é essencialmente uma camada de gás, uma esfera gasosa que envolve a Terra e que é retida pela atração gravitacional dela. Se considerarmos a partir do nível do mar até o finalzinho da exosfera, que é a última camada da atmosfera, ela tem cerca de 10.000 quilômetros de altura. Só que nem sempre é considerado dessa forma, porque lá no final da atmosfera, a densidade dela é muito baixa. Então, muitos cientistas assumem que a atmosfera, de fato, tem uma altura de 100 quilômetros apenas, que tem até um nome, chama linha de Kármán, para definir o ponto de transição entre a atmosfera e o espaço sideral. Então, é como se grande parte da nossa atmosfera estivesse já no espaço sideral, porque até essa linha, até os 100 quilômetros de altura, tem aproximadamente 99,99997% do que compõe a atmosfera. Então, dali para cima é tudo muito escasso. E assim, 100 quilômetros parece pouco, pelo menos para mim, né, em comparação à dimensão da Terra, que tem quase 13.000 quilômetros de diâmetro. Mas, quando a gente para analisar, já a cerca de 8 quilômetros de altura, que é mais ou menos a altura do Everest, que é o ponto mais alto do planeta, já não tem oxigênio suficiente para sustentar a vida humana, por exemplo. E se a gente subir mais um pouco e for a 19 quilômetros de altura, o nosso sangue ferveria. A gente só conseguiria sobreviver lá estando em um ambiente ou usando um traje pressurizado, né, que mantivesse a pressão semelhante à que estamos acostumados aqui na superfície. Apesar disso, ainda da altura ser de 10.000 quilômetros, nós temos elementos da nossa atmosfera até muito mais longe, como, por exemplo, uma nuvem de átomos de hidrogênio que se chama geocorona, e que é um dos pontos mais distantes da atmosfera, que ela pode se estender por quase 630 mil quilômetros, o que é inclusive muito além da órbita da Lua, que está a mais ou menos 385 mil quilômetros daqui. E aí nós temos essa fotografia também, que é uma fotografia de longa exposição, que foi tirada da ISS, que é a Estação Espacial Internacional, que está a mais ou menos 400 quilômetros de altura, e que mostra ali o brilho atmosférico, como a gente pode ver bem claro, e acima uma trilha de estrelas.
Agora vamos falar um pouquinho sobre as funções da atmosfera, que são muito importantes para nós, animais em geral, e que possibilitam a existência de vida. Em primeiro, nós temos a filtragem da radiação solar, que impede que aproximadamente 2/3 dessa radiação chegue à superfície. A proteção, como, por exemplo, contra fragmentos de astros que poderiam atingir a Terra, eles normalmente se desintegram antes. Também a manutenção de temperaturas térmicas, e o responsável por isso é o vapor d'água, porque por causa do calor específico da água, ele demora mais para absorver o calor e demora mais também para liberar o calor. Por isso que, por exemplo, às vezes a gente vai entrar no mar à noite e a água está quentinha, porque ela ficou ali o dia inteiro aquecendo, absorvendo esse calor, e só vai liberar durante a noite. Porque se não fosse isso, se não houvesse esse vapor d'água na atmosfera, a gente observaria uma amplitude térmica enorme aqui na Terra, como há em outros planetas do Sistema Solar, por exemplo. Temos também o fornecimento de gases essenciais para a vida, como oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, e o efeito estufa, que ele é consequência da existência de dióxido de carbono, porque ele evita a perda de calor na superfície. Só que isso só até certo ponto, porque se a gente for analisar, por exemplo, o aquecimento solar, ó, o, é isso mesmo. O efeito estufa ele se intensifica muito por causa da presença do dióxido de carbono e aumenta a temperatura média da Terra, por exemplo, que causa derretimento de calotas polares, aí já está num nível que não é saudável mais para a Terra e principalmente para a gente, porque é aquilo. Se isso mudar, a Terra vai continuar existindo e provavelmente muitas formas de vida também. Só que a nossa existência é muito mais sensível do que isso. A gente precisa dessas condições para sobreviver. E da pressão também, que também é consequência da existência de uma atmosfera. E é um elemento muito importante, né? A nossa vida foi condicionada com essa pressão, então ela é muito importante para que a gente consiga manter. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a origem, o surgimento da atmosfera como a gente conhece hoje. E assim, eu tinha plano de falar muito mais sobre essa origem, só que ainda é um assunto muito discutido, não tem uma teoria certa, definida ainda, uma conclusão muito acertada. Então eu vou tentar ser mais breve, passar por cima, apesar de que é um assunto muito interessante. A atmosfera, como a gente conhece hoje, ela teve sua origem há aproximadamente 4 bilhões de anos. Lembrando que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então é muito tempo, é quase que toda a existência dela. E antes as teorias acerca da atmosfera primitiva, antes da formação dessa atual, era de que a atmosfera era inóspita, que era basicamente um deserto, com pouquíssimo oxigênio, muito metano, monóxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e amônio. Só que, nos últimos anos, realizaram estudos, principalmente a partir de um mineral que se chama zircão, esse que está aí na foto da direita, que é um mineral muito resistente e várias amostras deles chegam até quase a idade da Terra. Então, são fundamentais para a gente conseguir entender essa história. E ele nos revelou que a atmosfera primitiva pode ter sido muito mais parecida com a atual do que a gente imaginava, porque as condições lá eram favoráveis para a formação de uma atmosfera rica em hidrogênio, contando com água, dióxido de carbono e de enxofre, mas não de oxigênio, o que é importante, porque uma atmosfera oxidada, muito parecida com a nossa, não teria sido um bom ponto de partida para a vida, porque o metano, que era muito mais rico nessa outra atmosfera,
Ele tem muito mais potencial biológico para formar aminoácidos e DNA a partir de material inorgânico. E essa, inclusive, é a teoria aceita atualmente para o surgimento de vida na Terra. Então, esses estudos também não são uma negação a essa teoria, porque, como eu disse, apontam a presença de carbono, hidrogênio e enxofre na atmosfera primitiva e não do oxigênio, que pode ter sido e foi liberado no ar posteriormente. Então, de toda forma, a base da maneira que a atmosfera atual se formou é mais ou menos a mesma, que é aceita cientificamente, que é o que liberou esses gases e formou a atmosfera foi a atividade vulcânica. Foi quando o planeta se resfriou depois de um intenso aquecimento e com o magma subindo à superfície, esses gases dissolvidos foram liberados. Eles se mantiveram ao redor da Terra por causa da ação da gravidade. Os principais componentes. Na atmosfera primitiva eram dióxido de carbono, nitrogênio e hidrogênio. E também contava com vapor d'água, amônia e metano em menor quantidade. O dióxido de carbono, ele antes representava cerca de 83% da atmosfera terrestre, e ele foi reduzido por fixação em rochas calcárias. O hidrogênio, ele diminuiu sua porcentagem principalmente por escape para o espaço, e houve, além disso, um aumento de enxofre por meio da atividade vulcânica, do nitrogênio, que hoje representa cerca de 78% da atmosfera, e do oxigênio como resultado da fotossíntese. Aí acima nós temos um gráfico que mostra essa composição variando ao longo dos bilhões de anos. E a gente pode ver, principalmente, o crescimento do nitrogênio enorme aí no meio, a diminuição do vapor d'água e a importância de cada um. O oxigênio, ele é muito importante para a nossa respiração. O dióxido de carbono, ele é muito importante porque ele é consumido na fotossíntese e, além disso, ele contribui para o equilíbrio térmico do planeta, como eu disse antes, porque é o responsável pelo efeito estufa, porque ele retém radiação infravermelha. O nitrogênio é muito importante para a vida das plantas, né, o ciclo de nitrogênio, no qual ele é convertido em compostos hidrogenados, e no fim ocorre a desnitrificação e ele volta a ser nitrogênio. E o vapor d'água, que é determinante para o clima, justamente por absorver e liberar o calor. Então, ele é responsável pelo equilíbrio térmico. Um minutinho. Temos também a hidroxila, que não é um composto sozinho. Ele é um grupo formado por oxigênio e hidrogênio, e é uma substância química que vem sendo muito estudada nos últimos anos, porque auxilia o planeta na tarefa de se limpar de determinados poluentes na baixa atmosfera, que é aqui onde estamos. E também é a principal maneira pela qual é possível verificar as concentrações de monóxido de carbono, dióxido de enxofre, sulfeto de nitrogênio, metano e certos hidrocarbonetos. Só que, como eu disse, ainda está em fase de muitos estudos. Os cientistas têm mais perguntas do que respostas, mas é muito interessante observar essa ação dele na nossa atmosfera. Mas ainda falta sabermos, por exemplo, quão estável ele é, com que rapidez age, como que era a atuação dele no passado, como que vai ser no futuro, dependendo das condições, entre outros. Agora vamos às camadas da atmosfera, que é um dos principais assuntos. Acho que muitos lembram, né, da escola, por exemplo, quando estudaram isso. E elas são 5: a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E além disso, ainda tem a ionosfera,
que é uma camada ativa, digamos assim. Ela se move. Mas vamos lá. A primeira camada é a troposfera, que é essa camada perto da superfície onde nós estamos. Ela se estende por aproximadamente 12 quilômetros, perdão, e ela mantém todo o ar necessário para as plantas realizarem fotossíntese, para os animais respirarem. É onde fica concentrado também 99% de todo o vapor d'água disponível na atmosfera e todos os aerosóis, a famosa poeira, que são partículas sólidas ou líquidas suspensas. E na troposfera, quanto mais alto, mais frio, porque a temperatura nessa camada vem da transferência de energia da Terra. Então, quanto mais distante, mais frio, porque recebe menos a temperatura. Também é a camada mais densa de todas, porque ela está sendo comprimida por todas as outras, né? E é onde fica também a maior parte do clima da Terra e das nuvens, a enorme maioria, tudo isso está aqui. E também é onde acontece a maior parte da aviação, que na verdade é entre a região de transição entre a troposfera e a estratosfera, porque não são camadas definidas, né? A troca de uma para outra não é brusca, são sempre transições. A próxima é a estratosfera, que é uma faixa que está de 12 a 50 quilômetros de altura, e ela também é muito importante, todas são, né? Mas é onde fica a camada de ozônio, que é a famosa camada, né, que nos protege da radiação ultravioleta do Sol. E por isso, por causa da camada de ozônio, quanto mais alto na estratosfera, mais quente, porque ali não aconteceu ainda essa filtragem, né? Então, quanto mais baixo, mais filtrado, mais frio, menos radiação. Essa camada é quase livre de nuvens e de clima, tem poucas nuvens estratosféricas polares em altitudes mais baixas, e é a camada mais alta que a aviação de fato alcança, que é onde voam os aviões a jato, por exemplo, e também onde ficam os balões meteorológicos, porque o ar lá é mais seco e muito mais rarefeito. A próxima camada, a camada do meio, é a mesosfera. E ela se estende numa faixa de 50 a 80 quilômetros de altura. E essa camada, ela fica mais fria com a distância da Terra. Então, quanto mais alto, mais frio. Inclusive, o seu topo é considerado o lugar mais frio de todo o sistema terrestre, da Terra e da atmosfera. É o lugar mais frio e tem temperaturas que podem atingir até os 90 graus Celsius negativos. Existe vapor d'água na atmosfera, mas ele é muito escasso. E ele é responsável por formar as nuvens mais altas da atmosfera, as noctilucentes, que, isso eu fiquei surpresa, a gente consegue vê-las a olho nu. Dependendo das condições aqui do clima e do horário, a gente consegue ver essas nuvens que podem estar até 80 quilômetros de distância aqui da gente. Nessa camada também é onde a maior parte dos meteoros queima. E é interessante que é difícil estudar a mesosfera, porque ela não está nem tão longe, nem tão perto. Então, por exemplo, jatos e balões não chegam tão alto a ponto de ir lá. E os satélites de ônibus, eles orbitam muito acima. Então, ali fica, de certa forma, um limbo. É mais difícil de estudar a mesosfera do que as outras camadas. A próxima é a termosfera, que ela é bem maior do que as outras. Ela se estende de 80 a 700 quilômetros de altura e as temperaturas aumentam com a altitude, por causa da pouca quantidade, da pouca densidade de moléculas, e as temperaturas nessa camada podem chegar a 1.500 graus Celsius. E essa pouca densidade de moléculas faz com que essa camada já seja considerada o espaço sideral. Porque, como eu disse, a linha de Kármán está a 100 quilômetros, e até ali é considerado atmosfera, assim, Terra. Acima disso é espaço sideral. Então, a termosfera já está no espaço sideral.
ela não conta com vapor d'água e por isso lá não há formação de nuvens. É onde boa parte das auroras acontece. Inclusive, temos episódio no podcast explicando as tempestades solares e as auroras polares. Quem tiver interesse, pode lá ouvir que tá muito bom. E na termosfera é onde fica localizada também a Estação Espacial Internacional. Ela está a 408 quilômetros de altura, aproximadamente, orbitando a Terra. E lá também é onde os ônibus espaciais voaram. A próxima é a exosfera. Ela está localizada entre 710 mil quilômetros de altura, é a mais alta camada, a última delas, e ela se funde com o vento solar. Ela tem uma densidade de moléculas extremamente baixa, conta quase que só com hidrogênio e hélio, e ainda assim é muito pouco, e essa camada ela sequer se comporta como gás. A, a gravidade da Terra não é suficiente para mantê-la aqui tão presa, e por isso essas partículas escapam para o espaço. E podem ocorrer auroras também na exosfera, mas só se for nas suas altitudes mais baixas, e é inclusive de onde a maior parte dos satélites orbitam a Terra. Essas foram as 5 camadas. Mas além dessas 5, tem uma outra camada, que é a ionosfera. Ela é uma camada ativa e imutável. Então, ela pode se estender sobre a mesosfera, a termosfera e a exosfera, as 3 últimas camadas, mas ela também pode diminuir. E isso depende da quantidade de energia que ela vai absorver no Sol. O seu nome vem do fato de que os gases presentes nessa camada, eles são excitados pela radiação solar, né? Eles absorvem calor e formam íons, que são partículas com carga elétrica. E essas partículas são afetadas pelos campos magnéticos da Terra e do Sol. E é por isso que acontecem as auroras de fato. Então, vai depender de onde essa ionosfera está, onde as auroras vão acontecer. Porque as partículas de alta energia do Sol interagem com esses átomos, com esses íons, e formam as faixas de luz que a gente tanto ouve falar. Agora eu vou abordar aqui rapidinho os problemas atmosféricos. O primeiro e mais conhecido deles é o aquecimento global, que é causado pelo aumento do dióxido de carbono na atmosfera, o que faz com que haja muito mais absorção de calor do que seria ideal para a vida na Terra. E o aquecimento global foi um fenômeno negado por muitos anos. Ele tem sido mais visto nas últimas décadas, assim, levado mais a sério, mas ainda assim é muito complicado porque existem diversas conferências e tudo mais, mas nenhum país está de fato muito interessado nisso. Então os problemas só se agravam cada vez mais e chegou num ponto quase irreversível, assim. Temos também as chuvas ácidas, que são observadas principalmente nas cidades e são causadas, sobretudo, pelo dióxido de enxofre, que normalmente é liberado por indústria, sabe? Temos também as ilhas de calor, que também é um problema urbano. Acontece em centros de grandes cidades, por exemplo, que lá é uma concentração de vários elementos com um albedo muito baixo. E o que é um albedo? É a capacidade desse elemento, de algum elemento, de refletir a radiação solar. A neve, por exemplo, ela tem um albedo muito alto, cerca de 95%, então ela quase não absorve calor. Já o asfalto, concreto, por exemplo, eles têm um albedo muito baixo, então eles absorvem muito calor. E isso gera essas ilhas de calor. Além disso, tem também a inversão térmica, que é esse fenômeno representado nessas imagens aí em cima, que é quando o ar frio, isso acontece normalmente de manhã, ele fica preso nas cidades, ele não consegue escapar, porque o sol não consegue aquecer
de fato aquela região. E por fim, umas poucas curiosidades assim. A primeira é a pergunta: por que não vemos estrelas além do Sol durante o dia? E a resposta mais comum para essa pergunta é justamente o Sol. Só que não é exatamente isso. Também não está errado, mas não é por causa do Sol sozinho. É porque durante o dia a luz do Sol incide aqui na Terra, né? E ela se espalha pela atmosfera. E, e ela fica retida aqui. Isso produz a luminosidade azul do céu diurno, que a gente está acostumado, né? Por isso que a gente vê o céu azul durante o dia. E também é isso que nos impede de ver as outras estrelas durante o dia, a incidência da luz do Sol por causa da atmosfera. Não é o Sol sozinho, é mais a atmosfera. A temperatura média atual do planeta é de 15 graus Celsius, mas há 1 bilhão de anos atrás, essa temperatura já foi de 22 graus Celsius, e durante o período glacial também, o último período glacial, foi de 8 graus Celsius. E essas mudanças, elas são absurdas, porque, por exemplo, com o aquecimento global, a gente vem aumentando a temperatura média do planeta, e isso já causa diversos problemas. Imagina uma mudança de 8 para 22, para 15. Isso causa uma mudança absurda no funcionamento da Terra. E por último, rapidinho sobre a camada de ozônio, que ela filtra cerca de 2/3 dos raios ultravioleta, mas ela deixa passar 1/3 ainda, e principalmente do raio tipo B. E por isso ainda tem muita radiação aqui. Não é para pensar que por causa da camada de ozônio não tem, que ela filtra, ainda tem muita. E por isso que a gente deve usar protetor solar todos os dias, para se proteger dessa radiação. E foi isso que eu preparei sobre a atmosfera para hoje. O mais básico, assim, mais simples, né? Introdutório mesmo. Aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, que a gente está aqui para responder. Muito boa apresentação, Laís. Muito boa mesmo. O Rafael está com a mãozinha levantada ali. Pode perguntar, Rafael. Boa noite, legal a palestra. Eu queria só uma opinião sua, com base no que você pesquisou, com base nessa variação da amplitude térmica e ao longo da história. Você acha que isso poderia ser usado e tem fundamento científico para ser usado pelas pessoas que negam o aquecimento global? Considerando que a temperatura média hoje é 15 e em um determinado momento já chegou até 22. Não, com certeza não. Esse era um dos argumentos deles, né? Que o Sol tem fases e que a gente só estava numa fase de atividade solar mais intensa e que isso que causava esse aquecimento. Não era o aquecimento global causado pelos humanos, mas pelo Sol. Mas isso já foi muito estudado, né? E já foi provado que a causa desse aquecimento é a atividade humana. E é aí que se torna prejudicial, porque está aquecendo o planeta, além do que deveria, e causando vários problemas para a gente, inclusive. Então, é assim, é um argumento que eles usam, né, para continuar com a política deles de, enfim, destruição e tudo mais, mas que só prejudica a gente. Então, eu não acho que seja por isso, não. Tá bom, obrigado. Nada. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Laís? Aqui no chat, todo mundo te elogiando. Obrigada. Laís é muito didática. Então, os A elogios gente são tenta. muito bom, Laís. Só elogios, Laís. Bom demais mesmo. Ótimo. Parabéns, Laís. Adorei a palestra. Laís é muito didática. Vai ter que fazer mais eventos para a gente.
Estamos aí. Esperei que fosse gastar mais tempo, mas até que foi bem rapidinho. E alguém falou, minha primeira vez já tem uma aula dessa. Então, De nada. todo mundo gostou bastante Mas aí. aqui o Gaia é só qualidade mesmo. Então, gente, vou agradecer a participação de todos vocês, né? Para quem perdeu algum desses eventos aí e tem interesse em saber sobre o que foi falado, a gente já está disponibilizando todos os beabás, cafés astronômicos lá no no nosso canal do YouTube, tá? Então, quem ainda não está seguindo aí, segue a gente nas redes sociais aí. Muito obrigada, gente, pela participação. E no final do ano a gente vai abrir vaga para quem quiser vir participar com a gente, fazer o beabá da astronomia. Então, ainda vamos abrir vagas para aumentar o nosso grupo, viu? Então, boa noite a todos, fiquem com Deus aí e até nosso próximo evento, que não vai ser na próxima quinta-feira, porque na próxima quinta-feira nós teremos a Semana da Física, né? Então, o nosso próximo evento vai ser sem ser na próxima quinta, na outra, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Boa noite, tchau. Boa noite.